Guerras secretas no cinema. Já pararam para pensar como seria? E se acontecer? Se realmente for verdade? Tem momentos que se tornam clássicos. Como quando o Hulk evitou que todos fossem soterrados segurando uma grande carga de terra sobre os heróis. Isso foi adaptado em Vingadores Ultimato. E o Doutor Destino manipulando o Homem Molecular para conseguir o poder do Beyonder para si mesmo. As primeiras Guerras Secretas foram lançadas em 1984. A partir daí, a Marvel começou a pensar em mais crossovers dentro de suas franquias. Com a saga Massacre de Mutantes, com os X-Men, e até publicou uma continuação, Guerras Secretas 2, que não deu muito certo. Afinal, era claro que não havia necessidade da publicação, e era apenas um flop para aproveitar o hype conquistado com o evento da estreia. Depois disso, a Marvel entrou em declínio nos anos 90 e chegou a abrir processo de falência, vendendo algumas de suas propriedades mais importantes para estúdios de cinema. Daí as tretas sobre direitos de personagens como Homem-Aranha, que persistem até os dias de hoje, e somente com a reformulação da editora é que o segundo evento oficial de Guerras Secretas começou a ser planejado. Os Vingadores eram basicamente desmantelados para começar tudo de novo. A linha Ultimate começava a prosperar, trazendo uma nova abordagem mais crua e realista para os Vingadores em um Homem-Aranha que caiu nas graças do povo. Miles Morales fez tanto sucesso que a companhia passou a pensar em incorporá-lo à cronologia principal. Embora, desde o início, ele tivesse prometido que a Terra 1616 ficaria completamente separada da Terra 616. Eis que em 2008, com o lançamento de O Homem de Ferro e do Marvel Studios, a reformulação dos quadrinhos também começou a ganhar elementos das telonas, para que o público pudesse reconhecer mais facilmente o que havia nos cinemas nas páginas das revistas. A abordagem a Tony Stark e a própria aparência de Nick Fury mudaram por conta disso. E só meia a treta entre a Marvel eternamente e a Fox Filmes, que, diferente de outras companhias que detinham direitos do uso de personagens da Marvel, era irredutível sobre a cessão ou retorno das propriedades. Isso levou Isaac Perlmutter, então presidente da Marvel Entertainment, que abrangia na época a divisão de filmes das séries, e proibir que os criadores de quadrinhos criassem novos heróis ou tramas relevantes para os X-Men e o Quarteto Fantásticos, franquias que estavam com a Fox. E por que falamos sobre tudo isso? Bem, porque as Guerras Secretas de 2015 têm tudo a ver com isso. Pois bem, faça a contabilidade. Os Vingadores ganhavam força novamente nos quadrinhos, especialmente por conta da reformulação que atualizou o Capitão América, Thor e Homem de Ferro com sagas e exemplo da Guerra Civil e Invasão Secreta. Os X-Men e o Quarteto Fantástico estavam na geladeira devido às tretas nos bastidores de Hollywood, enquanto Inumanos voltavam a ser relevantes. Elementos vistos nas adaptações da Marvel Studios começaram a aparecer nas revistas. E finalmente a linha Ultimate já tinha revistas e arcos que competiam com o sucesso dos títulos tradicionais. A solução da Marvel foi então juntar todas as mudanças em um soft reboot. Assim a editora pôde sincronizar coisas entre os gibis e os cinemas, dar um fim temporário para o Quarteto Fantástico, reposicionar os Vingadores e os X-Men e incluir na cronologia principal Miles Morales e outros conceitos e personagens que deram certo na Terra 1616. A trama desta vez foi muito melhor elaborada e aconteceu logo após a ópera especial Infinito, criada por Jonathan Hickman. Tudo começou com o grupo secreto Illuminati, formados pelo Capitão América, Homem de Ferro, Reed Richards do Quarteto Fantástico, Namor, Doutor Estranho e Raio Negro.
Esta era a formação deles, do grupo secreto Os Illuminati. Eles começaram a observar anomalias que apontavam para uma colisão de outros universos com o universo principal. Eles deram a esses bugs o nome de incursões. Várias investigações, algumas atividades obscuras, incluíram a mente apagada de Steve Rogers e uma mulher de outra realidade sendo mantida prisioneira. Na Terra 616, o ápice do caminho para as guerras secretas foi a destruição de um universo inteiro para que o nosso se mantivesse intacto. Mais tarde, os heróis descobriram que a Terra 1616 estava em rota de colisão direta com a Terra 616 e que somente uma sobraria no final. Os responsáveis por isso eram os misteriosos Beyonder. Os heróis e vilões, preparando-se para a pior, criaram barcas capazes de aguentar o impacto, e vários grupos se separaram nesses veículos. Na linha de frente ficaram o Doutor Estranho e o Doutor Destino. E embora Estranho não concordasse com essa parceria, ele aceitou, porque no final das contas, somente Destino poderia suportar o poder que ele pretendia absorver para evitar a destruição total de uma ou de ambas as terras. Depois disso, tivemos o evento em si mostrando o Battleworld, um lugar remodelado com as várias versões dos heróis e vilões, vistas no passado em diversas histórias do multiverso Marvel, em um só lugar, e em meio aos zumbis Marvel, a corporação dos Thors e o velho Logan, e muitas franquias de diferentes épocas, interagindo em um só lugar e história principal que tinha um certo ar de Game of Thrones, com Destino comandando a realidade distorcida ao lado do Doutor Estranho e de sua família, o Quarteto Fantástico, mas sem Ben Grimm, que se tornou Muralha de Castelo, e sem o Tocha Humana, morto, coube a Reed Richards comandar a rebelião contra a Mão de Ferro de Destino. No final, Reed e os heróis do Universo de Terras conseguem encontrar o Homem Molecular, que assim como nas primeiras Guerras Secretas, também servia como um tanque de energia para Destino, e como encerramento após as realidades se juntarem em uma nova Terra 616, novamente outros universos passaram a prosperar sob a vigia do Quarteto Fantástico, que se aposentou recuperando o multiverso. Esta foi uma forma de que a Marvel aproveitar tudo o que tinha vingado na linha Ultimate, agora na cronologia oficial, e de alinhar melhor suas criações com os filmes da Marvel Studios. E foi uma maneira de manter o Quarteto Fantástico longe dos quadrinhos por um bom tempo. Somente depois da venda da Fox Filmes para a Disney é que os gibis da primeira família de heróis voltaram a ser publicados mensalmente. Por isso, o anúncio da adaptação e o retorno da franquia foram tão comemorados na época. A partir de agora, teremos alguns spoilers sobre as atrações mais recentes da Marvel Studios, em especial Loki. Portanto, se você já viu a atração, melhor você voltar aqui para depois ver o capítulo final da série da Disney+. As Guerras Secretas já foram anunciadas desde o primeiro episódio de Loki e ganharam um reforço no episódio final. A Autoridade da Variação Temporal, ou Time Variance Authority, TVA, em inglês, explica que no passado houveram guerras multiversais que comprometiam a realidade. Por isso, todas as linhas temporais foram unificadas em uma só, para que os habitantes das outras variantes não reclamassem do seu universo como o principal. E no episódio final, vemos uma explicação realizada por aquele que permanece, que se parece muito com o Immortus, uma variante de Kang, o Conquistador. Ele diz que várias de suas versões entraram em guerras multiversais para determinar qual seria o mundo dominante, ou seja, se você observar a trama das Guerras Secretas, vai notar que elas também podem se chamar de guerras multiversais. Assim como aconteceu com a Saga do Infinito, sua trama, que já começou com Loki e deve se espalhar por Homem-Aranha sem volta para casa, e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, terá desdobramentos em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. É claro, na anunciada chegada de Quarteto Fantástico, afinal, a presença do Doutor Estranho e de Reed Richards são essenciais para as Guerras Secretas. Juntando a revelação dos mutantes e a formação dos X-Men e outras consequências de um multiverso mais caótico, após eventos de Loki, pode colocar aí mais uns 5 anos ou 7, até finalmente possamos ver Guerras Secretas e toda a sua glória nas telonas.
mas caso vão acontecer, com tudo que vimos até agora, vão mesmo, podem ter certeza. Das últimas Guerras Secretas, foi realizar um soft reboot. Pode ser que elas sirvam ao mesmo propósito no próprio MCU. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Estaremos postando diariamente vídeos novos. E vão deixando nos comentários abaixo o que acharam do vídeo e como seria se tivesse realmente Guerras Secretas no cinema.